Então, você conhece toda a questão da reforma protestante? Isso é um assunto que você já ouviu falar? Ou só no dia 31 de outubro, quando algumas igrejas falam sobre reforma, é que você diz, reforma protestante. Olha, eu acho que toda pessoa deveria estudar sobre a reforma, conhecer o que é, conhecer as teses do Martinho Lutero. A gente não vai entrar no mérito delas hoje aqui propositalmente, né? Eu quero trabalhar essa questão um pouco mais conceitual da reforma, mas é importantíssimo a gente conhecer. A gente vai ver que, mais uma vez, a Bíblia tem sempre razão. O gancho que eu queria pegar do que você levantou, pastor, era essa questão de que hoje, mais uma vez, muitas vezes a gente fala isso, temos que voltar a estudar a Bíblia. A Igreja Católica, a primeira coisa, quer dizer, não foi a primeira coisa, ela tratava assim, ela não permitia acesso às Escrituras, né? E parece que hoje, muitas vezes, está se tirando acesso às Escrituras. A gente começa a ter o livro adicional, o livro do livro para estudar a Bíblia, o livro do fulano, do cicrano, do teólogo A, B e C para estudar a Bíblia, e é fundamental que a gente volte às Escrituras, que a gente veja o que está lá. Aliás, né, você estava falando da reforma, do capitalismo, etc., está lá na Bíblia, digno é o obreiro do seu salário. Jesus nunca falou que ninguém podia ser rico, que ser rico é pecado. O pecado não está na riqueza, mas no como você lida com a riqueza, o que você faz, né? O teu amor ao dinheiro, fazer com que o dinheiro seja o dono da tua vida e não você o senhor daquilo que você tem, né? Então, mais uma vez, essa questão da atualidade Celeste, total do olha tema. só, eu penso de forma veemente que aqueles que estão nos assistindo, principalmente os líderes, devem retornar a esse fundamento que é imprescindível e convidar os seus liderados para se assentar e discutir. Nós estávamos conversando nos bastidores, eu estava fazendo uma analogia, falando para os convidados, estava dizendo assim, Pastor Fábio, até perguntei a ele, Pastor Fábio, hoje nós temos aí, nesse nosso mundo de Deus, nós temos não somente uma casa, nós temos diversas casas. Antes, no século XVI, era apenas uma casa para ser reformada. Mas hoje temos várias. Um arquiteto, que é Deus, e vários donos, entre aspas, dessas casas, não é? Ou que se intitulam donos dessas casas. Às vezes o arquiteto dá a planta. E está aí a Bíblia Sagrada. Está aqui a planta. Sempre esteja observando essa planta, sempre esteja olhando os parâmetros. O fundamento é assim, os tijolos devem ser postos assim. E o que é que acontece? Muitas vezes acontece que o próprio dono da casa não deseja que ela seja reformada. Para dizer a verdade, muitas casas nem fundamento têm. Tá? Estou falando da igreja que tem fundamento, mas muitas delas nem têm fundamento. São instituições que são geradas assim de um sonho. A pessoa comeu uma feijoada, que no Rio de Janeiro o pessoal gosta muito, e foi dormir e falou, tive um sonho que eu vou ser pastor e vou pôr uma igreja, mas não tem nenhuma formação. E aí, o que é que acontece? Acontece que aqueles que estão liderando um rebanho, aqueles, dentro do contexto, evidentemente, de nós pastores, devem retornar e mostrar à igreja, aplicar à igreja esse desejo de conhecer aquilo que Lutero defendia. A partir daí, a igreja vai se fortalecer e não vai cometer os mesmos erros do passado. É verdade. Que se produzem hoje em dia. É verdade. respeito Muitas disso. doutrinas, né? E Verdade. a gente precisa trabalhar e ter a consciência de que o que deve prevalecer é o Evangelho de Cristo. A respeito do texto bíblico, né, do uso do texto bíblico que você levantou, e o pastor Radamés falou muito bem, acho que a gente tem que casar duas coisas, né? Uma é o texto, ninguém pode prescindir ninguém do texto. Isso a Reforma Protestante trouxe
né? Então, traduzir o texto, procurar e fazer com que o que a gente chama de revolução da imprensa, né? Publicar isso, não tem preço, não tem preço. Então, mas a gente tem que ter o cuidado com o texto no seu contexto, né? Então, aí eu acho que entra, sim, não fazer do texto o que bem entende, como você bem lembrou, tem vários, você lê o livro tal que ajuda, e você acaba negando que ele tem acesso direto ao texto. Você tem a interpretação do texto, o que é importante, é que a pessoa tem que ter acesso ao texto, ninguém pode estar privado disso, em nenhuma comunidade. E aí na Igreja Católica a gente vê muito, o protestantismo no Brasil, seja ele das pequenas igrejas ou das grandes igrejas, tem esse mérito de ter a Bíblia sempre à mão. O catolicismo acho que está muito atrasado nisso, acho que não entendeu o espírito da reforma, e aí produz o seu jornalzinho, onde você vai no jornal e você não tem acesso ao texto. Algumas igrejas carismáticas, me permitam, né? Elas acabam até trabalham mais, usam mais a própria Bíblia, né? Eu trabalho com comunidades eclesiais de base, eu sou assessor de comunidades eclesiais de base no Rio de Janeiro, então ter acesso ao texto é fundamental. Agora, é importante lembrar também que a pesquisa também é muito importante para ajudar nessa colaboração, mas não para prescindir do texto ou privar a pessoa de acesso ao texto. Eu acho que a gente tem um problema na premissa da coisa, porque o que a gente tinha antes da reforma era a igreja, os padres, e como mediadores do conhecimento a respeito de Deus, né? E não como mestres, orientadores desse conhecimento. Porque o texto por si só, o eunuco tinha o texto lá no caminho de Gaza. E o Filipe lhe pergunta, entendes o que leis? E ele diz, como eu vou entender se alguém não me explicar? Então, existe esse papel, a Bíblia diz, na igreja, mestres, aqueles que estão ali para ensinar. Enfim, agora, a igreja não pode se colocar, nem o mestre, nem o pastor, nem o doutor, nem quem quer que seja, como alguém que é mediador de uma revelação a respeito de Deus. Eu sou mediador de uma verdade. Não. Eu sou aquele que vou ajudar você e dar a você as ferramentas para você acessar esse texto e compreender esse texto. O principal esforço de Lutero, antes de escrever qualquer outra obra, foi traduzir a Bíblia para o alemão. Foi a base de tudo que ele se esforçou por fazer. Traduzir a Bíblia para o alemão. Agora, a orientação do povo nessa leitura e nessa compreensão, na contextualização disso, é preciso ser feito com muita honestidade. Porque o que a gente vê hoje são líderes que se tornaram mediadores de um saber que é dedicado a eles por uma revelação, por uma unção especial que eles julgam ter recebido. Entendeu? E as pessoas hoje vão à igreja simplesmente para receberem esta revelação. E aí o texto para o crente virou apenas um acessório, né? Aliás, se bobear, ele nem tem mais, porque bota no retroprojetor e ele acompanha lá o que está sendo lido. Então, é isso. E por isso que é bacana, mesmo quando a gente vai, né, e quando o pastor, quando na igreja se usa, no momento do sermão, retroprojetor para colocar o texto, é bacana a gente acompanhar pela própria Bíblia, né? Para a gente até ver se o que está sendo apresentado ali é igualzinho o que está no livro sagrado, né? Porque aí você vai poder confirmar. O livro de Atos dos Apóstolos fala que quando os cristãos chegaram em Bereia e apresentaram o Evangelho, os crentes de Bereia foram examinar para ver se tudo que estava sendo dito estava de acordo com o que estava escrito na palavra. E a Bíblia diz que eles foram mais excelentes do que os demais cristãos que simplesmente se converteram ouvindo sem terem a preocupação de avaliar o conteúdo daquilo que estava sendo dito. Ditado italiano para isso, né? Tutti traduttori sono traditori. Todo tradutor é traidor. Então não adianta, você quer a interpretação. Eu estava agora, foi domingo mesmo, né? Estava no domingo num debate sobre o catolicismo, o cristianismo no norte da África, que é a minha pesquisa de doutorado, e falávamos do texto do Cântico dos Cânticos. E a Bíblia de Jerusalém, uma das principais usadas para pesquisa, etc., né? Junto com Almeida, e está lá, né? Você traduz o melas do grego por morena, né, no Cântico dos Cânticos, que não tem nada a ver com morena, é negra mesmo. Então é uma questão, pode parecer pequena. E não tem a ver com nada do politicamente correto, claro, né? porque não, se eu falo para você,
ela era morena, na sua cabeça você já tem uns gatilhos, né, para saber até onde vai o moreno. Quando eu falo negro, o gatilho é outro completamente diferente. Vamos dizer, não, isso não interfere na qualidade do texto, nem na mensagem do texto. Mas para quem está vendo, sim. E se você faz esse, e as línguas, às vezes não é nem má fé, mas a língua te dá essas opções de tradução, e você vai fazer isso. Então, isso é importante a gente ter cuidado. Queridos e querido telespectador, assim, a maior importância para mim da gente estar hoje conversando aqui sobre a Reforma Protestante é remeter você ao espírito de Lutero. Lutero, ao promover a Reforma, o que ele queria fazer era dizer, olha, as doutrinas, elas não estão condizentes, as doutrinas vigentes por aí, elas não estão condizentes com a palavra de Deus. E tem que estar. E ele foi lá e fez as suas teses para mostrar a Bíblia é que está certo, o que tem na Bíblia é que está certo. E eu quero provocar você a fazer o mesmo. Se a gente conseguir colocar esse movimento no nosso coração, a reforma estará viva até hoje, né? E é isso que a gente quer fazer. Eu acabo que estou quase aqui no final do bloco e a gente não falou nos dois principais ganchos que eu coloquei, mas a gente vai efetivamente falar, né? Não, mas a gente não terminou o tempo, não. Eu vou para o intervalo, mas a gente vai falar sobre isso. Halloween, né? No dia da Reforma Protestante. Coincidência ou tem a ver, né? E se o Martinho Lutero queria fazer uma reforma do catolicismo, por que ela se chama Reforma Protestante? Eu vou para o intervalo e volto. Cabeça pra cima. Eu quero mais.